Eu quero convidá-los para a gente meditar neste tema, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os primeiros cristãos convertidos naquela época, naqueles dias, Pedro pregou, cheio do Espírito Santo de Deus, e se converteram, só naquele dia, quase 3.000 pessoas. E então perseveravam, versículo 42 de Atos 2, e perseveravam na doutrina, meditamos semana passada, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança na comunhão. Perseverança na comunhão. Igreja tem que perseverar para caminhar juntos. Nós precisamos perseverar para caminharmos juntos. Eu quero convidá-los para a gente ler esse texto. Dá para todo mundo ler? Dá? Tudo bem? Fábio, está vendo bem aí de trás? Maravilha. Está enxergando bem, irmão? Vamos ler juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarde, não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Não quer comunhão? Então carrega o seu próprio fardo. Não quer comunhão? Então, assim mesmo você vai se enganando. Você vai ficar sozinho. E aí, quem sabe você terá motivos para gloriar-se em si mesmo. Vence sozinho. Paulo zomba de quem não quer andar junto. Paulo zomba de quem acha que pode viver sem comunhão. Amém. Nós precisamos, irmãos, de conhecimento sobre comunhão. E quando a gente pensa em comunhão, nós precisamos perseverar como perseveravam os nossos irmãos. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a perseverança na comunhão ela é necessária para que a gente seja habilitado para corrigir uns aos outros. Nós precisamos disso, nós precisamos corrigir uns aos outros. Quando a gente olha para esse texto, o apóstolo Paulo falando, vai dizer, olha, vocês precisam corrigir. Vai lá e corrige como? Com brandura. Vai lá e corrige com cuidado. Não é? Porque todos nós somos vasos frágeis, de uma porcelana muito fina. Qualquer descuido quebra. Qualquer descuido trinca. A gente precisa aprender a lidarmos com os outros. Mas sem o desejo real de comunhão, a gente estraga uns aos outros. Em vez de corrigir para poder salvar, a gente corrige para espantar. E a intenção nunca foi essa. A intenção nunca foi expulsar pessoas do nosso meio. A intenção é corrigir para que a gente possa caminhar juntos com um projeto de vida que é Jesus. Então, a gente respira fundo e trata o pecado. Mas para tratar o pecado, antes eu preciso ter o desejo de comunhão. Eu preciso ter o desejo de andar junto. O pai vai corrigir o filho, ele não vai corrigir o filho para que o filho queira fugir de casa no dia seguinte. Ele quer corrigir o filho para que o filho continue em casa, da maneira certa, da maneira correta. E não para que ele... O patrão, muitas vezes, quer chamar a atenção do funcionário que não trabalhou bem, mas se ele quer que o funcionário volte no dia seguinte porque é um funcionário útil, ele não vai humilhar o funcionário, tratar o funcionário sem dignidade, porque no dia seguinte ele tem um processo para responder,
E não tem mais um funcionário. Quando Paulo fala para a gente corrigir com brandura, ele está falando para a gente corrigir com o desejo de que a gente afine o nosso relacionamento para caminhar junto. Será que o marido não precisa às vezes ser corrigido pela esposa? Será que a esposa não precisa às vezes ser corrigida pelo marido? Sim, precisa. E como é que a gente vai corrigir? Como é que a gente vai chamar a atenção para alguma falha, de maneira que o casamento não acabe? Nós precisamos corrigir com o espírito de brandura, o apóstolo Paulo vai dizer. Nós precisamos saber fazer isso com cuidado, porque nós precisamos ser valorizados. Não é pelo fato de precisar de correção que não vale nada. Não é pelo fato de precisar de uma palavra talvez que chame a pessoa para se despertar para erros que tem cometido, que a gente vai fazer isso como se não precisássemos daquela pessoa. Nós precisamos uns dos outros. É como se estivéssemos em um barco, remando em alguma direção, e precisamos chegar naquela direção. Nós precisamos chegar. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Caminhamos para o Pai. Caminhamos e temos que caminhar juntos, porque sozinho não dá. Então, nós precisamos de pessoas fortes para caminhar com a gente. Temos que corrigir uns aos outros nas nossas falhas, mas com respeito, com brandura, com o desejo de nos manter juntos, e não com o desejo de que vai embora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em inúmeras vezes, nós vemos pessoas querendo ir embora, pessoas desistindo de inúmeras coisas, desistindo do casamento, desistindo da família, desistindo do emprego, desistindo da igreja. E um dos maiores motivos é porque foi corrigido de uma maneira abrupta, sem respeito, exagerada. Nós precisamos aprender isso com o apóstolo Paulo, porque o desejo de comunhão nos habilita para corrigir. Se você não tem um desejo de comunhão, você não pode corrigir. Porque se falta comunhão, você vai destruir em vez de restaurar. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Vamos ler esse texto todos nós juntos? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Veja, o desejo de corrigir é ganhar o irmão, é manter a comunhão, é trazer o irmão ainda para mais perto de si. E onde está o respeito nesse momento de corrigir o irmão? Onde está o respeito? Entre ti e ele só. Você não vai publicar o erro dele, você não vai colocar em público, você não vai envergonhá-lo entre ti e ele só. Percebe o respeito? Se você quer comunhão, você respeita. E se você tem respeito, você corrige com brandura. Você corrige para manter a comunhão e não para acabar com ela de vez. Tudo bem até aqui? Veja o que mais nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Viver em comunhão é melhor até para cuidar de si mesmo. Veja que ele fala: tome cuidado de si mesmo. Vai lá e corrige o outro. Mas lembre-se que você também precisa tomar cuidado. Por quê? Porque sou tão pecador quanto o outro. Eu também tenho as minhas falhas. Me lembro do Senhor Jesus dizendo que com a medida que você julgar os outros, julgarão você também. Então nós precisamos manter a comunhão. Por quê? Porque nós ajudamos e somos ajudados. A gente ajuda a levantar, e quando a gente cai, alguém nos levanta. A gente não pode se esquecer disso. A comunhão nos faz lembrar disso. Porque nós não estamos em comunhão aqui, nem na igreja, nem na família, num contexto cristão. Nós não estamos em comunhão
dizendo, não preciso de ninguém, eu não preciso de você. Não, nós precisamos. Então, a comunhão é boa para a gente lembrar que a gente também precisa de cuidado. E do mesmo jeito que eu vou corrigir alguém com brandura, alguém precisa me corrigir com brandura. Porque se a gente é corrigido sem brandura, é tão difícil. É tão difícil. E quem aqui que nunca errou? Todos nós erramos. Alguns mais, outros menos, mas erramos. E precisamos ser corrigidos. Então, para manter a comunhão, nós precisamos que alguém nos corrija, que alguém tenha desejo de nos manter de pé. Veja que o apóstolo Paulo incentiva para que a gente caminhe junto e nos mantenhamos de pé. O versículo que a gente vai ver é este, de Eclesiastes. Eclesiastes 4, 9 a 10. Vamos ler também esse texto. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ai de quem estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Vale a pena a gente andar juntos. Vale a pena sermos uma comunidade de pessoas que vivem junto, de pessoas que se conhecem, pessoas que se respeitam, pessoas que caminham juntos com o mesmo objetivo, uma só fé, um só Deus, caminhando para o Senhor. E então, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Então, precisamos perseverar na comunhão. Você está disposta a perseverar na comunhão? Bem, o apóstolo Paulo também nos traz mais uma lição, que é: comunhão é obedecer a Cristo. A comunhão é obediência. Eu coloquei um texto aqui no nosso boletim, na mensagem do boletim, e eu quero ler para você. O texto diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, eu estou indigno diante de Deus se eu não estiver em comunhão com meu irmão. Se eu estiver em falta na comunhão com o meu irmão, é melhor eu ir lá resolver com o meu irmão para depois eu depositar a minha oferta. Interessante isso, muito importante isso. Aí eu me lembro de Caim. De novo eu me lembro de Caim. Por quê? Porque Deus rejeitou a oferta dele. Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque ele não era um adorador. E ele não tinha consideração pelo seu irmão. Depois que o irmão dele foi assassinado, depois que ele assassinou o seu irmão, o Senhor perguntou para ele: aonde está o seu irmão? E ele disse: por acaso eu sou tutor, responsável, babá do meu irmão? A resposta é: sim, você é responsável pelo seu irmão. Queridos, nós precisamos entender isso. Você e eu somos responsáveis uns pelos outros. Diante de Cristo, eu vou responder por você. Diante de Cristo, você vai responder por mim. E tudo aquilo que você fizer contra mim, ou eu fizer contra você, de algum tipo de maldade, algum tipo de falta de amor para com você, eu preciso saber disso. Que eu estou ferindo o que o Senhor Jesus Cristo quer para as nossas vidas. Se você não age com amor para com seus irmãos, você está em desobediência ao Senhor Jesus Cristo. Não precisa você ser uma pessoa má, é só você desprezar o seu irmão.
Não precisa você fazer um mal terrível contra o seu irmão. É só você desprezá-lo. É só você maltratá-lo. Porque o Senhor nosso Deus quer que a gente caminhe juntos. O Senhor nosso Deus nos ensina isso. E a gente vai zelar pela santidade uns dos outros. Jesus nos ensinou a lavar os pés uns dos outros. Nesse texto, o Senhor Jesus diz para nós, vamos ler? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros é o desejo de comunhão mais completo que existe, porque eu vou zelar da sua pureza. O Senhor Jesus Cristo lavou os pés aos discípulos. Vocês se lembram do que disse o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro disse: não, Senhor, nunca me lavarás os pés. Por quê? Porque esse era um trabalho da menor pessoa da casa, do servo mais insignificante, aquele que só prestava para lavar os pés dos convidados e do seu senhor. O servo chegava com uma vasilha com água, uma toalhinha, e ele chegava e lavava os pés dos visitantes, os pés dos seus senhores, e ele não era nem considerado. Quando o Senhor Jesus Cristo faz isso aos discípulos, eu posso imaginar o aquebrantamento que foi para aqueles homens. E o Senhor Jesus, quando vai lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, nunca me lavarás os pés. Era uma atitude humilhante demais para o Senhor Jesus, aquilo que ele estava vendo, presenciando. Ele não podia admitir isso. Mas o Senhor Jesus então disse para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Você não estará em comunhão comigo. O que eu vim fazer é purificar vocês, é zelar pela santidade de vocês. Eu estou lavando os seus pés. Então você precisa permitir que eu te lave os pés, para que você tenha comunhão comigo, para que estejamos em comunhão, para que você tenha parte comigo. Aí Pedro diz: ah, Senhor, então não só os pés, mas também a cabeça, e lava tudo, quero tomar um banho. Se é para ter parte com o Senhor, então... Aí Jesus falou, não precisa, só os pés está bom. Irmãos, Jesus então disse: façam isso uns aos outros, sejam servos uns dos outros, lavem os pés uns aos outros. Isso é comunhão. Meus irmãos, nós precisamos zelar da pureza, da santidade uns dos outros. Nós precisamos ser servos uns dos outros, e não pisar uns nos outros, e não sermos senhores uns dos outros. Esse é o ensinamento bíblico para a gente, e a gente precisa obedecer. Nós precisamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, fazer bom uso do nome uns dos outros. Qual é o uso que você faz do nome dos seus irmãos? Quando você toca no nome de alguém aqui, você toca no nome dele para quê? Para zombar? Para rir? Para debochar? Para falar mal? Não faça isso. Não faça isso. Porque isso depõe contra você mesmo, em desobediência ao Senhor. Nós precisamos zelar uns dos outros. Se você não tem nada de bom, o que eu acho muito difícil, para falar do seu irmão, então não diga nada. Não diga nada. Porque denegrir um irmão, falar mal de um irmão, depõe contra você mesmo. Por quê? Porque vocês deveriam estar em comunhão, e não o contrário. Os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. Eles lutavam, se esforçavam para se manter em comunhão, para se manter juntos. A nossa batalha espiritual envolve também vivermos juntos. Vivermos juntos.
Não fique procurando pecados nos seus irmãos para poder falar contra eles, para poder denunciá-los, para poder acusá-los. Não faça isso. Se você perceber, trate como nos ensinou o Senhor, mas não fique procurando motivos para acusá-los. Já tem um que faz isso, e o nome dele é Satanás. Não fique a serviço dele, mas fique a serviço do Senhor Jesus. Precisamos manter a comunhão, zelar disso, para que possamos nos desenvolver como povo de Deus, que caminha num projeto de chegar a Deus. Caminhamos para a eternidade, e a comunhão precisa ser zelada, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Agora, se você acha que pode caminhar sozinho, como bem disse o apóstolo Paulo, isso é tolice, isso é loucura. Me lembro de uma ilustração que o pastor Cássio Miranda contou quando eu era ainda aluno lá no Instituto Bíblico. E ele disse assim, que um repórter uma vez, fazendo uma matéria, ele foi a um hospital psiquiátrico, a um hospício, e começou a entrevistar o doutor responsável ali por todos aqueles doentes. Então ele percebeu, passando pelas salas, que as salas onde ficavam os internos, as portas estavam abertas. E então ele perguntou para o doutor, o psiquiatra, e disse: o senhor não tem medo que os pacientes aqui façam uma rebelião e eles se unam para poder fazer algum mal contra vocês? Aí o doutor olhou para ele e riu: não, os loucos não se unem. Não sejamos loucos, meus irmãos, de maneira alguma, porque diante da palavra do Senhor que acabamos de ler, loucura é viver sem comunhão. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Persevere na comunhão, na correção, ajuda e obediência. Amém?